pessoal, tudo bem? Estamos começando mais uma live da série A Fala é Delas, que são diálogos com mulheres inspiradoras sobre questões de gênero, questões dos direitos das mulheres, mas também diversos outros temas. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre saúde pública e o direito à alimentação saudável, que muitas vezes, né? Então a gente vai quebrar alguns tabus aqui hoje. A nossa convidada é a Ruth, que ela é nutricionista e também é uma super ativista social. Oi, Oi, Ruth! Tudo bem? tudo bom e você? Tudo ótimo, você consegue me ouvir bem? Tô te ouvindo. Perfeito, também estou te ouvindo. Muito obrigado por ter aceito o convite para participar dessa série de lives só com mulheres, que a gente fala de diversas coisas, mas também sobre nossos direitos, né? E hoje é um tema muito legal, gente, saúde pública e o direito à alimentação saudável. Vocês sabiam que nós temos direito a ter uma alimentação saudável e que a alimentação saudável não é uma coisa chata, não é uma porque as pessoas ouvem isso e falam, ah, é dieta, né? Não Ai, é, ninguém aguenta. não tem nada a ver. Por isso que o tema é saúde pública e alimentação saudável. As duas coisas têm muito a ver. Então, você ter esse direito à alimentação saudável é você ter direito à saúde também. A qualidade de vida, viver mais, viver melhor, ser mais feliz, né? Então, tô muito afim de te escutar, Ruth. É um tema que eu sou uma super curiosa, uma aprendiz, uma estudante também. Enfim, obrigada por você ter aceito esse convite e vou pedir para você começar explicando um pouquinho por que você resolveu ser nutricionista e também um pouquinho do seu ativismo no seu trabalho social nessa área de saúde, de alimentação saudável também. Ah, que bom. Obrigada pelo convite, Malu. É um prazer estar aqui essa noite conversando com você. Muito boa a sua iniciativa sobre conversar com as mulheres e engajar, né? Bom, para quem não me conhece, eu sou Ruth Malca, eu tenho 27 anos. Sou estudante de nutrição, último ano, quase nutricionista. Calma, que eu chego lá. Chego lá. Eu sou mãe, né? Por isso meu interesse muito grande na alimentação infantil. Vendo a criação do meu filho, eu vejo como eu tenho que alimentar, sabe? Essa preocupação. E eu escolhi nutrição depois que eu ganhei bebê, né? Depois que eu tive filho, eu escolhi fazer a faculdade de nutrição. Justamente por esse motivo, né? Alimentação infantil. E meus projetos sociais foi o que mais me chamou a atenção, porque desde criança eu sofri muito com problemas de alimentação, né? Eu vim de uma família de extrema pobreza e a nossa família superou muitas dificuldades, foram muitas, e conseguimos superar essa extrema pobreza. Então, eu sei o que é na vida de um brasileiro a fome, querer poder comer um pedaço de bolo, querer poder comer uma fruta e não ter na sua própria casa. E isso me incentivou a fazer nutrição e também a trabalhar na área pública, no setor público, ajudando o máximo que eu puder com políticas públicas para sanar, né, essa necessidade que as pessoas têm de alimentos, que muita gente ainda está passando fome, apesar do atual presidente ter dado uma declaração que no Brasil não tem fome. Eu achei um absurdo. A gente ainda está num período de pessoas famintas em pleno século XXI, infelizmente. Caraca, né? Então, e você vê, né? Como a gente parte de um ponto muito atrasado e que pode até parecer elitista para algumas pessoas, falando, poxa, num país que tem tanta fome, vocês estão falando de alimentação saudável. E é justamente essa frase, nesse tabu, esse preconceito que mostra o peso das nossas desigualdades, né? Como assim? Então quer dizer que a pessoa que tem fome não tem direito a ter uma alimentação saudável? Ela pode comer qualquer coisa. E aí, vou aproveitar, já que a gente está entrando quebrando esses tabus, né? Falando um pouquinho desses temas polêmicos. Eu lembro, quando falo disso, daquela polêmica e também da discussão em torno daquilo que foi chamado de ração humana. Não Ai, sei, meu Deus. queria te perguntar se você acompanhou essa discussão e se você Sim. acha que essa ideia que acabou caindo, né, não indo para frente,
tem a ver com essa interpretação de que a alimentação saudável, se tem gente passando fome, quem está passando fome come qualquer coisa, então da ração humana. Você acha que tem a ver também com uma interpretação errada, uma interpretação política conservadora? Enfim, queria perguntar sua percepção, né, sobre essa situação da ração humana, se tem a ver com esse preconceito que as pessoas têm, né, que as pessoas costumam falar, que eu acabei de trazer aqui para você. E também o que você acha desse negócio de ração, né, humana? Não é ração, tem outro nome, né? Enfim, queria ouvir um pouquinho da sua opinião. Bom, na verdade, a ração humana que diz, foi banalizado por muitas pessoas que não entenderam o que realmente era para ser feito, né? Houve uma divergência, porque o governador, a intenção dele era procurar uma solução rápida e eficaz para combater a fome, né, na nossa cidade, aqui em São Paulo. Mas muitos nutricionistas mesmo, principalmente foi vetado pelo CRN, acharam que isso seria um descaso humano. Alguns levaram para um lado diferente, né? Uns pensaram, olha, isso é ação humana, vocês estão fazendo descaso com a população, vocês estão fazendo descaso com as pessoas. Isso não é certo. Não pode, tem que vetar, sabe? Levaram para um lado extremista. Então, vetar o projeto e agora a população está faminta e não tem um projeto. A minha opinião é que seria um bom projeto, sim, se bem executado. Não seria ração humana, e sim aproveitamento de alimentos, né? Porque a gente tem uma quantidade absurda de desperdício de alimento. Se você for na feira, nas feiras tem tanto produto assim jogado no chão que ninguém quer comprar, folhas que as pessoas não sabem como utilizar, e essas folhas são muito boas para a saúde, o que ninguém sabe que são preparadas direitinho, é muito saborosa. Você pode fazer diversos pratos com esses tipos de que dizem resíduo, lixo, resto de alimento, e as pessoas fazem um desperdício enorme e não tem ideia da quantidade de pessoas que estão passando fome fora esse nosso mundo que a gente enxerga só. Quem está no mundo que enxerga só pessoas com a barriguinha cheia, pessoas fortinhas, né? Restaurantes, eles não conseguem ampliar e ver que em periferias há pessoas com muita fome, nas comunidades, extremo leste, extremo sul, as pessoas não têm esse aproveitamento de alimentos e então fica esse desperdício. E aí banalizaram, né, essa história de ração humana, apelidaram com esse nome que quis dizer que os humanos eram animal. Eu faço sempre essa porque os humanos não são animal, e isso não era para ser uma ração humana, e sim um aproveitamento desses alimentos, né? Para evitar o máximo possível o desperdício. Uhum, tá certo. Não, eu concordo. A gente recebeu aqui um comentário do Eduardo, né? Bagaço do caju faz carne e hambúrguer, né? Então, aí também uma tendência saudável, né? Uma comida feita baseada em plantas, né? Que já tem vários estudos falando dos benefícios de comer menos carne ou o máximo, né? De evitar esses alimentos com origem animal. Então, é uma coisa bem bacana. E acho que é um tema muito legal, né? A gente falar sobre esse reaproveitamento de alimentos. Talvez no caso da ração humana, não seja nem o projeto em si, a ideia ali proposta, mas a maneira como foi colocado, né? Tanto Sim. pelos críticos, mas também pelo governo, meio que de querer tentar, acho que todo mundo talvez tenha errado um pouquinho e gerou aquela polêmica que foi, né? E tirou o foco da discussão do que é o que verdadeiramente Exatamente. importa, a reaproveitar alimentos e pessoas que estão precisando desses alimentos, né? Então, eu acho que isso é uma coisa, assim, legal da gente trazer, de você explicar também um pouquinho melhor para as pessoas entenderem que não é ração humana, mas também não estamos querendo obrigar as pessoas a só comerem isso, é mais uma opção. Então, explicar, assim, né? E que não faz mal, olha só, a gente está falando de reaproveitar alimentos de origem vegetal, né? Acho que majoritariamente, quando você traz o exemplo das feiras também, que a gente sabe que são mais saudáveis. Mas agora eu queria te fazer algumas perguntas assim, que eu acho que quando a gente pensa em saúde pública, né, e alimentação saudável, também na minha cabeça vem
como que a gente, beleza, como que a gente faz com que as pessoas, a gente reduz a fome, a gente promove uma cultura de as pessoas se alimentando melhor, com uma alimentação mais saudável, por onde a gente começa? Tem muitos caminhos. E eu vou te perguntar sobre alguns deles para saber a sua opinião e também para você dar aí o seu, enfim, o seu veredito aí com a sua experiência também. O primeiro deles é educação. Qual o papel das escolas, da nossa educação e da própria merenda também, né? Para promoção dessa cultura, dessa alimentação mais saudável? Bom, nas escolas, o que mais importa é como o ensinamento que vão dar para essas crianças, né? Porque muitas crianças já crescem sem entender o que é uma alimentação. Nem conhece. Por exemplo, vê um brócolis ali e fala, é que eu não quero comer brócolis. Ai, que coisa horrível, isso é verde, ai, fica aquele nojo, tal. Aí, o bom de ter um ensinamento sobre isso na escola, e principalmente, como que eu falo, já vou entrar nesse assunto da agricultura, da plantação, onde muitas escolas estão fazendo hortinhas, né, e incentivando as crianças a plantar, aquilo gera um conhecimento sobre aquela alimentação. Por exemplo, plantou um moranguinho. Aí a criança ela plantou e aí ela vê aquilo que ela plantou nascendo, produzindo, e ela pega e fala: "Ah, essa fruta foi eu que plantei". Ter aquela experiência, conhecer a terra, conhecer a produção, conhecer o sabor do alimento, as cores, o cheiro, aquilo faz a criança se apaixonar por aquele certo tipo de alimento. Aí, se a criança é criada, vão comer pizza todo dia, fast food, industrializados, quando ele vê uma verdura, quando ele vê, ele vai ter nojo. Vai, que é isso? Não conhece. É um produto para eles desconhecido. Então, o bom, a importância da escola, né, ensinar essas crianças como se alimentar e para que serve os alimentos, para deixar forte, para ajudar no crescimento, no desenvolvimento, cérebro, para tudo. Aqui em casa eu falo, meu filho ele é apaixonado por comida. Saudável. Você fala, nossa, que criança estranha. Não, não é criança estranha, é criança criada. Aqui eu tenho uma hortinha, né? Aqui na casa da minha mãe a gente montou uma hortinha. E meu filho me ajuda a plantar. Eu falei, vamos plantar com a mamãe? Vamos. A gente plantou um pé de rúcula, a gente junto pega a rúcula. Ele, eu quero, mãe, eu quero salada. Falou, o que você quer pôr? Põe limãozinho, põe uma pitadinha de sal. Aí ele põe, come tudinho. E aí ele cria amor por aquele alimento. Ele vê que foi o fruto que ele plantou, né? Então ele começa a conhecer, a ter um conhecimento melhor que a alimentação saudável não é ruim. É algo gostoso, é algo saboroso, que pode ser divertido. Então, na minha opinião, nas escolas é muito importante ter um ensinamento sobre a alimentação. Achei incrível. Aqui o Eduardo mandou mais um comentário legal. Arte culinária, né, nas escolas, né, na educação das crianças. E eu gosto muito dessa ideia, né, das escolas também terem hortas, né? De não Sim. só você falar ali na sala de aula, na lousa, no monitor, onde você quer que seja, mas que elas tenham essa experiência, assim, desde mais, né, da primeira infância, assim, logo nos primeiros anos, de esse experimento mesmo com os alimentos, de conhecer, de saber como eles são produzidos, as funções deles, né? Então, isso é algo que isso vai servir para o desenvolvimento da criança social, emocional, psíquico, né? Enfim, priorizar isso que ela vai levar para o resto da vida. Então, é muito importante. E mais uma vez, eu quero, antes de falar sobre a questão das hortas, que é algo bem interessante, queria falar das desigualdades. Você trouxe a questão do fast food, né? A gente tem aí, Sim. enfim, alguns estudos, algumas pesquisas que saíram que o aumento do consumo do fast food nas periferias, entre as pessoas mais pobres, aumentou muito nos últimos anos. Então, de um lado, onde você tem pessoas de classes mais altas adotando o veganismo, falando em alimentação saudável, estilo de vida e tudo mais, você vê a periferia
engordando, né? Tendo ali várias doenças ocasionadas pelo consumo excessivo de fast food, de alimentos refinados, entre outras coisas. E isso não só no Brasil, isso é uma coisa que começa vindo de países centrais, como, né, os Estados Unidos, e quando eu digo central, eu digo no ponto de vista econômico, né, dos países mais ricos, vindo para os países emergentes, países mais pobres, e você vê esse tipo de consumo de alimento crescendo muito nas regiões mais periféricas da cidade, né? Então, queria ouvir um pouco da sua percepção. Por que você acha que isso aumentou tanto nos últimos anos? E segundo, o que a gente pode fazer para reverter isso hoje? Olha, essa desigualdade está no fator que esses alimentos, por incrível que pareça, não chega em zonas periféricas ou em comunidade. Pode parecer, ah, não, é tão simples, é uma verdura, um legumes, eles não chega. Não chega. Eu morei em um bairro, no extremo leste, e ia no mercadinho. Quando chegava lá, não tinha opção nenhuma de verdura, legumes, não tinha. Aí você olhava, tinha salgadinho, tinha a vendinha da tia ali do lado com coxinha, empadinha, aquelas frituras maravilhosas, mas não tinha opção, né, de frutas. E quando você olhava, o que tinha era a opção de, sabe aquelas frutas murcha, embichada, que você ia pegar, chega a lavar a mão e você fala, ai, credo, vou pegar isso. Então, isso aumentou essa desigualdade, esse problema com a obesidade, tá? Porque esses alimentos não conseguem chegar até as periferias, as comunidades e aos extremos, né? Esses alimentos eles ficam ali na cidade, ali para as pessoas que têm uma vida mais equilibrada, mais estável. E é muito difícil esses alimentos chegar nas periferias. E eles dão o que? Opção para fast food, que é o que mais tem, é pizza, essas coisas, eles vão dar preferência para o que tem ali na frente deles, eles não têm outra opção. E por esse motivo vai crescendo a desigualdade, a obesidade. E por essa desigualdade, eu quero dizer que no centro vai ter opções. Pessoas podem fazer, ser veganos, mas uma pessoa simples, ela não tem essa intuição de querer ser vegana, ela não pode, ela tem que comer o que tem. Entendeu? Ela não tem opção para escolher se ela pode ser vegana, vegetariana, ela tem que comer ali o que tem. Se não passa fome, se não morre de fome. E o que está ofertando para eles ali, naquele bairro, é comidas gordurosas, que levam a outros fatores como saúde. E aí já vai entrar em uma bola de neve, porque a partir da alimentação vem muitos outros fatores, porque a pessoa se alimentando mal, ela gera pessoas obesas. Pessoas obesas cria pessoas com doenças crônicas, hipertensão, diabetes. Pessoas doentes, o que faz? Acarreta o Sistema Único de Saúde, acarreta o SUS. E aí gera um colapso. Então você vê que tudo vai estar interligado. E se você sanar uma coisa, os outros fatores vão melhorar. Então você tentando mudar algo, os outros fatores automaticamente vai começar a evoluir. Então, na minha opinião, é isso. Não, muito legal. Você vê que mais uma vez a gente cai na questão da saúde preventiva, né? Então Exatamente. então tem uma política pública voltada para garantir o acesso à alimentação saudável da sua população, previne doenças. Então todo esse ciclo que você descreveu é algo que hoje a gente vive muito, né? Então você vê sempre, né, pesquisas, olha, está aumentando o número de pessoas obesas, pessoas hipertensas, né, com problemas cardíacos, com diabetes, etc. A gente sabe que são consequências muitas vezes algumas genéticas, mas a boa parte delas de uma alimentação não tão legal, não tão balanceada e que por diversos motivos, e um deles as desigualdades, né? Você foi Exatamente. contando, eu fui aqui, minha cabeça foi passando um filme. Eu lembrei de algumas aulas que eu tive de economia política, em que a gente estudava alguns teóricos que falavam, olha, o problema do mundo, da economia, vai ser a fome. Porque veja, o mundo está crescendo, tem que ter um controle de natalidade, porque não vai ter alimento para todo mundo e tudo mais.
Aí passaram aí, né, século XIX para século XX, então a produção industrial, a produção em massa, enfim, a gente conseguiu superar a questão da produção dos alimentos. Nós temos hoje no planeta, teoricamente, alimentos para abastecer todo mundo, né? Então, poxa, a gente conseguiu produzir alimentos para todo mundo comer. Então, putz, eu esqueci o nome do autor agora, não sei se alguém tá vendo, vai lembrar também. Eu posso pesquisar depois aqui, dar uma olhada, e depois eu coloco ali nos comentários. Que tinha essa teoria de que vamos morrer de fome, que tem que ter um controle de natalidade, que a economia tem que pensar, implantar e tudo mais. E a gente conseguiu evoluir nesse sentido. Mas qual que é o problema? A gente ainda sabe que apesar de a gente produzir alimentos suficientes, eles não são distribuídos de uma maneira justa, igualitária, eficiente, né? Então a gente sabe que hoje o problema, como a gente tem falado também, a gente está falando de alimentação, não tem como não falar, da fome, é um problema político, é um problema econômico, não é um problema produtivo. Não é que, tipo, temos recursos escassos na parte da alimentação. Não temos. Então, tanto é que a gente começou essa live falando de reaproveitar alimentos até, né? Porque tem tanto alimento que sobra, estraga, é jogado fora. E a gente tem tanta gente passando fome em situações difíceis. Então, você vê que o nosso principal problema, mais uma vez, a gente volta batendo essa tecla, que são nossas desigualdades sociais e econômicas. Bom, e falando nisso, acho que a gente, enfim, se a gente for entrar nessa seara de falar de combate à pobreza, a gente pode citar Bolsa Família, o quanto que o Brasil conseguiu avançar no combate à fome, né? O Fome Zero nos últimos anos, mas que agora também com a crise do coronavírus também a gente tem regredido muito nessa área de ter aumento da pobreza, muitas famílias perdendo renda, as desigualdades já estão grandes aumentando. E aí entra um ponto interessante que você trouxe, que que é a questão das hortas. Então, a horta na escola, a horta no bairro, a horta comunitária, a horta em casa. Queria perguntar qual a sua avaliação sobre essas hortas urbanas e sobre agricultura familiar em casa. Como você avalia isso? Você acha que pode ser uma tendência? Você acha que dá para virar uma política pública? Como que você avalia que isso possa se desenvolver e a importância disso daqui em diante? Olha, nesse período pós-pandemia, isso vai ser algo muito importante, né? Porque vai ser um crescimento da nossa, de cada região, regional. Vai incentivar os produtos locais, os comércios locais. Por exemplo, eu tenho a minha família com uma agricultura. E ali eu vou plantar, vou colher e vou vender para o comércio local. Esse comércio vai vender para uma escola. E essa escola vai comprar. Então a economia vai girando. E isso é o importante para que a gente volte a se restabelecer, né? Que agora todo mundo vai entrar em um período muito difícil, que é esse pós-pandemia. Já está sendo difícil, né? Muita gente desempregada. E a agronomia na economia, tanto na economia pecuária também, né? Que é dos animaizinhos também. Tudo vai ser algo muito importante nesse processo, que vai conseguir fazer com que a gente consiga sair um pouco do sufoco, que essas famílias consigam ter uma fonte de renda, já que muitos perderam empregos. Se a pessoa se disponibilizar e tiver um canto, um lugar para conseguir fazer esse plantio, colher e vender, vai ser uma fonte de renda. Então, vai ser muito importante se as pessoas der uma atenção maior para isso, né? Além de ser produtos orgânicos e ajudar na saúde, né? Que é uma coisa que a gente precisa muito. É da área da saúde estabilizada, a alimentação saudável, que todo mundo fala que acha que é ruim, mas não é, uma alimentação adequada para todo mundo. Isso vai incentivar uma boa alimentação, uma boa saúde e a gerar economia para o nosso município, para a nossa cidade. E assim vai melhorar esse período. Né? Ou seja, mais uma vez é um ciclo, né? Como você descreveu antes para a gente. E aí
eu quero te perguntar, qual é o papel do Estado? Qual é o papel do governo? Quais políticas públicas poderiam ser criadas para fomentar, para incentivar, para acelerar essa tendência e para que a gente consiga atender, em especial, as regiões mais periféricas de São Paulo, enfim, de outras regiões também? Olha, já, na minha opinião, não precisa ser criado políticas públicas, porque já existe. Deve ser melhoradas e aprimoradas e ter uma boa desenvoltura, né? Uma boa organização, uma boa administração vai fazer com que essas políticas que já estão criadas possa sanar as necessidades que o nosso estado, o nosso município, a nossa cidadezinha precisa, o nosso bairro também, né? Então, por exemplo, a gente tem o PNAE. O PNAE é uma política pública voltada para a alimentação escolar. O PNAE ele está ajudando muito, né, com a política de alimentos orgânicos nas escolas. Tem um governador do Paraná, ele fez uma organização e um fundo para que daqui de 2020 a 2030 todas as refeições, todos os alimentos escolares, né, que são as merendas, sejam orgânicas, 100%, que atinjam ao 100% orgânico. E então o PNAE ele está ajudando nesse processo. E se a gente adotar esse processo aqui também na cidade de São Paulo e no Brasil, né, em todos os estados, a gente vai conseguir evoluir, né, a alimentação, principalmente a alimentação infantil. E o PNAE também ajuda no combate à fome, porque a gente sabe que muitas crianças vão para a escola para se alimentar e aquela, às vezes, é só a alimentação que eles vão ter. A única refeição que muitos alunos, muitas crianças têm é o que tem na escola. Então, é muito importante que seja ofertada algo muito, por exemplo, que supra a necessidade dessas crianças, que ajude, né, no combate à fome. E também a gente tem o Conselho, né? A gente tinha o Conselho que o presidente decidiu fechar, que era também de políticas públicas, né? Era uma política que ajudava as pessoas também na área da fome, criavam políticas, criavam estratégias e as pessoas de fora também podiam participar, não era só uma política ali fechada, né? Muitas as pessoas podiam se envolver e dar sua opinião. O presidente decidiu banir, né? Mas tem também, ainda continua tendo conselhos municipais, né? Porque eles têm legislação própria. Só que está um pouquinho mais fraco, né? Deu uma enfraquecida por conta do que aconteceu. E o que a gente precisa fazer é entrar com essa garra, entrar e falar, olha, a gente precisa fortalecer sim os conselhos, que é o combate à fome, o PNAE. Então, e tem muitas outras políticas que se eu for citando todas, a gente vai passar aqui a noite inteira falando. Mas essas são as mais importantes. E a gente precisa se conscientizar de trabalhar nelas e fazer com que elas tenham um bom direcionamento e a gente consiga fazer uma boa administração usando as que a gente já tem. Porque o que adianta a gente criar mais, criar uma atrás da outra e as outras vão ficando para trás? Na minha opinião, na minha visão correta, é a gente aperfeiçoar as que já tem, trazer novas ideias, novas propostas, né? E a gente implementar e começar a fazer essas ações, né? Para a gente conseguir combater a desigualdade e a fome na nossa cidade, no nosso país. Ou seja, né, a gente tem já políticas públicas, tem recursos empenhados, tem a lei, e é um pouco daquela coisa, né, de tipo, Brasil tem aquele negócio de parece que tem lei que pega, lei que não pega. Política pública que foi pensada, super bonita, mas tem umas que vão para frente e outras que não vão, né? Ou seja, a gente mais uma vez ali no meio da vontade política, né? Dependendo dos líderes políticos que estão no setor público tomarem atitudes efetivas para encarar os nossos problemas sociais. E você vê que mecanismos não faltam, né? Então Exatamente. falta essa vontade, essa atuação, essa cooperação.
Então, pensa, gente, olha só do que a gente está falando hoje aqui. Se a gente tivesse essa garantia de direito, né, à alimentação saudável, pensando principalmente nas periferias, que é onde a gente tem o maior gargalo hoje, os maiores desafios em relação a isso, onde as pessoas mais perderam renda com o coronavírus, onde o desemprego está pior, onde também a gente tem índices altos, né, de mortalidade pelo coronavírus, justamente porque são pessoas que não se alimentaram ao longo da sua vida tão bem quanto poderiam, não tiveram acesso à saúde pública tanto quanto deveriam ter, né? E não tem, porque não tem essa garantia desses direitos. E você vê esses exemplos que a Ruth trouxe de políticas públicas que poderiam estar rolando já e fortalecendo a agricultura familiar, fortalecendo a alimentos orgânicos, essa educação, essa cultura nas escolas e o quanto que isso poderia fomentar a economia local, o desenvolvimento local. E não são coisas caras, coisas assim completamente, nossa, mas é muito difícil, é impossível. Não são. A gente já tem a lei, a gente já tem a política pública. E por que isso não está rodando, né? Sendo executado quanto poderia ser, né? Então, assim, eu acho que isso é um alerta até para todo mundo que está assistindo agora, que vai ver depois também, muita gente vê depois as lives, a gente posta no YouTube, né? Até que no GTV o pessoal acompanha, depois comenta. A importância da política, né? Eu tenho batido muito nessa tecla, Ruth, depois a gente até pode falar um pouquinho de política aqui também, que eu sei que você também é uma ativista, super engajada. Sim. Porque assim, você vê, eu tenho batido muito nisso, olha, o coronavírus veio para mostrar o peso das desigualdades, que não dá mais pra gente viver numa sociedade tão injusta, com tantas pessoas, milhares de pessoas em uma situação de extrema vulnerabilidade, sendo que, ao mesmo tempo, a gente tem recursos disponíveis, e talvez o coronavírus também está mostrando isso, né? Que até 2018, 2019, nos últimos anos, a gente falava de austeridade, de corte de gastos, de que não tem dinheiro e etc. E aí, de repente, tem dinheiro. De repente, o coronavírus fez os estados se reinventarem, se reorganizarem para enfrentar a pandemia. Senão, não ia ter como, né? E todo esse processo mostrou também o peso da política. Então, de um lado, um dos nossos maiores problemas sociais mostrou o tamanho do seu peso, da sua crueldade, do quanto ele pode ser péssimo para todo mundo, né? Eu sempre falo, as desigualdades condenam as classes mais pobres, a falta de direitos, de oportunidades, mais afetam todo mundo, até as classes socialmente mais privilegiadas, né? E que uma sociedade mais equilibrada deve ser interesse de todo mundo que é humano. Então, e do lado do ponto de vista da política, gostando ou não, querendo ou não, são os políticos que estão na linha de frente contra o coronavírus. São eles que estão aí fazendo os hospitais de campanha, se virando com o orçamento público para adquirir respiradores e abrir novos leitos, e conseguir medicamentos e conscientizar a população. Então, todo esse trabalho são os líderes políticos, né? Então, eu acredito que toda essa crise está mostrando isso, e todos os exemplos que você trouxe até agora, né, que a gente está aqui comentando, você vê que tudo passa pela política. Então, eu acho que todo o papel, né, de um ativista social, como eu, como você, né, Ruth, a gente acaba virando ativista político também. Porque a gente vê que tudo que a gente quer fazer, a gente organiza, participa de projeto social, de ONG, de um monte de coisa, né, que a gente vai se engajando e tal, no nosso bairro, na nossa causa, enfim, estudos, etc. Mas tudo trava na política. Então, não tem como você não deixar de falar disso, né? Não deixar de falar da importância que esse espaço seja ocupado, seja transformado, que os políticos têm que ser pressionados, têm que ser cobrados, e da importância da maior participação também da população em todo o processo político, né? Então, são coisas que ainda estamos muito distantes disso. E tem um ponto que eu quero te perguntar, né? Que eu não poderia deixar de falar, que os estados, justamente os estados que têm se saído melhor no enfrentamento ao coronavírus, são liderados por mulheres. São mulheres que são chefes de estado, né? Então você tem Taiwan, se não me engano, Finlândia, né? Alemanha, não sei se tem outros aí que eu tô lembrando esses mais de cabeça, mas também tem outros exemplos. E a gente tem estudos científicos que já comprovam que países que têm mais mulheres na política têm menos corrupção,
investem mais em políticas sociais de educação, de saúde. Então, porque as mulheres geralmente são elas que lutam e que estão propondo essas políticas olhando para o bem-estar social, né? Então, assim, a gente tem que falar disso também. E aí eu sei que você também é uma ativista nessa causa. Queria que você comentasse um pouquinho se a política fosse mais diversa, mais plural, se a gente tivesse mais mulheres na política, será que esses exemplos que você trouxe dessas políticas relacionadas mais ao combate à fome, também à alimentação saudável, saúde pública, estariam travados do jeito que estão? Qual a sua avaliação desse cenário que eu coloquei para você comentar? Bom, eu penso assim, a mulher, ela tem um certo carinho, um instinto dela mesma, né? Ela tem um instinto, assim, protetor. Eu sou mãe, graças a Deus, fui meus 21. Então, tudo que uma mulher ela não pensa só nela, ela pensa em outro. Ela pensa no filho. Tudo que eu vou fazer, eu penso no meu filho. Falo, caramba. Aí o que que a gente quer para o nosso filho? O melhor, né? Quem é mãe, quem também não quer ser mãe, mas a mulher, ela tem o instinto, mesmo as mulheres que não querem ser mãe, elas têm o instinto de se doar. Entendeu? Umas não são mãe, né, biológica, mas gostam de ser mãe assim na terra. Elas gostam de produzir para a terra. De alguma forma ou de outra, a mulher, ela sempre será mãe, na minha opinião. Então, uma mãe, ela sempre quer o melhor para o seu filho. Uma mulher, ela sempre vai querer melhor para a sua população, para a sua cidade. Ela luta incansavelmente para dar aquilo, para dar aquele melhor. Ela cria, ela tem uma garra dentro de si. Nós somos mulheres e a gente sabe a garra que a gente tem, o que a gente enfrentou na nossa vida, o que a gente passou para chegar até onde a gente chegou. Tudo, tudo que a gente fez é pensando no bem-estar não só nosso, mas dos nossos filhos e da população. Então, por a mulher ter um instinto muito forte, com certeza, seria muito mais forte uma cidade com mulheres na política, com certeza, um estado onde muitas mulheres se juntam e se unem. Não digo uma mulher na política, não digo uma andorinha só não faz verão, né? É o ditado. Então a gente precisa de mulheres que se juntem, que se unam e uma apoie a causa da outra. Né? Uma apoiando a causa da outra, a gente consegue fazer um elo muito forte e consegue mudar a nossa situação. Com certeza, se nesse período de pandemia tivesse muito mais mulheres aqui na cidade de São Paulo, comandando, ajudando, as estratégias que a gente tem é surreal. Vamos falar a verdade, a mulher ela tem uma estratégia surreal. O homem está pensando em ir, a mulher já foi, voltou e já está indo de novo. Porque ela tem um pensamento muito ágil, ela fala, olha, precisamos disso, daquilo, daquilo, e vai. Então, as mulheres engajadas, juntas, uma tem um pensamento, outra tem outro, vamos ajudar. Eu entrei naquele Vote Nelas, né, para apoiar mulheres candidatas mulheres. Eu, nessa eleição, particularmente, homens, assim, tá, legal, que bom que vocês vão concorrer, mas meu apoio, a minha ideia é mulheres no poder, muito mais mulheres e jovens. Jovens, as mulheres jovens, elas vão vir com o quê? Com novidade, sabe, elas vêm com aquela garra, acabou de se formar, outras estão se formando, estudando, então elas vêm ali fresquinho, sabe? O cérebro tá ali trabalhando fresquinho e elas vão correndo, vão procurando o que fazer e já vamos mudar, vamos usar tal estratégia. Então, para mim, isso é política nova. E o que a gente precisa é renovar a nossa política. A gente precisa de caras novas, mulheres entrando na política, jovens mulheres, todos os tipos, né? Não estou dizendo só as novinhas, não. Todas as mulheres se engajar. E também as jovens, porque a gente vê que elas não se interessam, ninguém se interessa muito por política, muitos entram e falam, ai, política, tô fora. Mas se elas vê a força que elas têm, mesmo ali sendo enfermeira, sendo nutricionista, sendo médica, todas elas têm estratégias. Todas as mulheres podem se envolver na política. Todas, independente da profissão. Não precisa necessariamente fazer advocacia,
juizado para ser política, não. É todo mundo, mulheres com pensamentos diferentes, é o que faz política, né? Na minha opinião, todas as mulheres devem se unir, se engajar mais na política, trazer mais jovens, trazer pessoas que vão mudar. Por que tudo continua a mesma coisa? Porque é a mesma política, os mesmos tiozinhos, as mesmas pessoas, gente. Não, rouba, faz. Pessoas que não estão nem aí, desumanos. Tem pessoas que estão na política que nem olha para o próximo, não enxerga a dor do outro. E uma mulher, ela vê, ela sente a dor da outra, ela sente, só de amamentar, ela se doa quando ela está amamentando. E machuca, faz, mas ela tá ali se doando. Então pensa nesse amor, nesse carinho que a mulher tem, tendo com a sociedade, tendo com a política, criando leis para ajudar os desfavorecidos, para ajudar na escola, para ajudar na evolução dos estudos, na evolução da saúde, né, da educação, da segurança, né? Então, para mim é muito importante a participação das mulheres engajadas e juntas. Para mim é unidas venceremos, vamos todas juntas. Perfeito, Ruth, né? Então, pessoal, né, para fazer um resumo aqui, para falar de saúde pública, de qualidade, acessível para todas e todos, né? O tema da nossa live, do direito a ter uma alimentação saudável, né? Ligada com a sua saúde, com qualidade de vida, viver mais e melhor. Tudo isso é um ato político, né? É porque a gente precisa superar as nossas desigualdades, a gente precisa criar políticas públicas e melhorar as que já existem, que são voltadas para o nosso bem-estar social e, claro, pensando sempre em levar mais para quem mais precisa, mais para as periferias. E hoje, quem tem dado exemplo nisso no mundo são as mulheres, que historicamente não participavam da política e ainda hoje participam muito pouco. Não é que as mulheres não se interessam por política, a política não se interessa por elas. Como que elas vão se ver num espaço que nunca pertenceu a elas, que pouquíssimas estão lá, né? Então, a gente, né, para que a gente tenha uma política de fato renovada, efetiva, ética, né? E tudo isso que a gente tem visto nessa corrente, né, por mudança, por ocupar e transformar a política, a democracia representativa tal como a conhecemos, para que ela seja mais participativa, né, e mais efetiva, a gente precisa ter essa diversidade, a gente precisa ter mais mulheres. Que hoje, para quem ainda não sabe, nós somos maioria na população, somos mais 50% da população aqui no caso do Brasil, e ainda estamos na faixa dos 10% de representação na política. Quando você pega cargos executivos é um pouco menos, o legislativo é um pouco mais, mas ainda somos apenas 10%. Então, ou seja, acho que a minha mensagem final que eu vou deixar é alimentar-se, né? Às vezes você fala assim, ter acesso à saúde, tudo isso é um ato político, né? E a gente não pode, a gente tem que participar e tem que, então talvez a mensagem para quem está assistindo agora, para quem vai assistir depois, participe da política, né? Vote consciente, apoie mais mulheres na política, apoie mais pessoas jovens, mais pessoas da periferia, mais pretos e pretas, mais toda a diversidade do Brasil que precisa estar lá representada para a gente estar, de fato, trabalhando pelos interesses da maioria. E, Ruth, vou te pedir para você também deixar uma mensagenzinha final. A gente já está aí chegando nos nossos minutinhos, né? O Instagram tem um tempo contadinho. Eu tinha prometido uns 40 minutinhos, acabei passando um pouquinho, mas é que o papo é bacana, é um tema muito interessante mesmo. Tem várias perguntas que eu gostaria de ter feito, mas eu gostei bastante dos rumos que a nossa conversa tomou, né? Da conclusão que ela está caminhando. E queria já, mais uma vez, te agradecer e pedir para você deixar uma mensagem para as pessoas que a gente precisa para esse direito à alimentação saudável, para uma saúde pública de qualidade. Como que a gente chega lá juntos? Bom, eu quero agradecer o convite. Muito obrigada, Malu. Foi muito bom debater esse assunto com você hoje. Bom, o meu recado é para que todas as mulheres se unam, não tenham um pensamento machista, né? Porque muitas mulheres têm pensamento machista de só homem, não. Vamos se unir, vamos ver que o nosso lugar é onde a gente quer. O que a gente sonha, a gente pode ter, a gente pode conquistar o nosso espaço.
Não importa se as pessoas desaprovam, se falam, ah, isso não é para você, isso é perigoso. Não, gente, vamos ter a nossa voz, vamos pôr nossa voz para fora, vamos expor nossa opinião, vamos nos unir. Mulheres unidas conseguem mudar a lei, conseguem implementar, conseguem fazer a diferença sempre. E quanto à alimentação, é um ciclo, né? É um ciclo. Tudo está ligado à saúde, à alimentação, à segurança alimentar, à segurança da mulher, obesidade, doenças crônicas, são tudo ligado. Se a gente conseguir combater essa fome que a população tem, suprir essas desigualdades, a gente vai conseguir uma sociedade melhor. Tanto mulheres no poder, quanto ajudando na periferia, ajudando em comunidades, ajudando nas escolas, as mães se voluntariando para ajudar os filhos na escola sobre alimentação, explicando sobre a refeição, como deve ser. Isso vai transformar, sim, a nossa sociedade em um lugar muito melhor e é possível se a gente se unir, a gente vai conseguir. Né? Então, o meu recado é que não desistam, se alimentem corretamente. É possível, sim. Eu vi uma pergunta, se perguntaram se é possível ter alimentos orgânicos a um preço popular. Sim, é possível. Os alimentos orgânicos não são caros, muito pelo contrário, os agrotóxicos tornam os alimentos muito mais caros, só que uma jogada política, estratégia, eu não sei, faz com que isso daí torne os alimentos orgânicos muito mais caros, só que não é assim. Você mesmo pode ter o seu cultivo em casa, né? Você pode cultivar o seu alimento e ter sua própria alimentação orgânica. Então, é possível sim ter um alimento orgânico com um preço popular e para toda a sociedade, sim. Perfeito, Ruth, com essa mensagem de esperança e também de ação, né, galera? Vamos juntos, a mudança, querendo ou não, depende de todos nós. E para que ela aconteça mais rápido e que impacte mais pessoas, a gente juntos tem que ocupar e transformar os espaços políticos. Pra você ver, falar de alimentação também é um ato político. E falar de garantias para todo mundo é falar de democracia, é de democratizar a alimentação saudável, é falar de garantias de direitos também. Ruth, muito obrigada a todo mundo Obrigada, que Malu. acompanhou. Um beijo grande para vocês e até Um as beijo. próximas. Tchau, tchau.